Modalidades 3, obrigações simples e compostas. Daqui já dá para a gente mencionar uma diferença com relação ao material que é referido lá no nosso programa, né, o Plano de Ensino do Direito Civil 2, né, Direito das Obrigações. Vai ter alguma diferencinha lá de classificação. Conseguiu, Marina, beleza. Uma diferencinha de classificação lá. Mas na verdade, nós vamos tratar dos mesmos assuntos, tá? Eu não vou deixar de falar nada do que está previsto. É simplesmente uma forma mais didática da gente colocar aí o conteúdo, tá bom? Então, muito bem. Começando nossa aula 4, então. Quando nós falamos em obrigações simples e compostas, é mais uma possibilidade de classificação das obrigações, mas essa leva em conta a análise dos sujeitos e do objeto, né, da obrigação. Então, nós vamos ver que eu sempre vou ter a ideia de simples e composto à medida que eu tenho a singularidade, né, nos sujeitos e objeto, ou então pluralidade. Então, eu posso ter lá multiplicidade de devedor, um devedor, mais de um devedor, assim como credores também, né, um credor, mais de um credor, e no objeto também pode acontecer mais de um objeto, como é o caso da questão que a gente analisou agora no final, né, a obrigação que eu tenho 2 objetos, tá? Então, isso vai diferenciar também a classificação das obrigações em obrigação simples e obrigação composta, tá? Então, primeiro, pelas obrigações simples, se apresentam com um sujeito ativo, um sujeito passivo e um único objeto, ou seja, todos os elementos no singular. Então, eu tenho unicidade de sujeito ativo, um sujeito passivo e um objeto. Simples porque eu não tenho multiplicidade, tá? Então, é essa a ideia que a gente precisa guardar de obrigações que são simples dentro dessa classificação. Eu tenho singularidade nos elementos, um ativo, um passivo e um objeto apenas, tá? Simples porque, obviamente, é mais fácil a gente analisar as consequências das obrigações, né? Quando a gente analisa um elemento só, né? Em cada um desses casos, então, tá? Já nas obrigações compostas, basta a pluralidade, multiplicidade de um dos elementos, para que eu tenha a classificação como obrigação composta. Então, basta um dos elementos no plural para que a obrigação se denomine composta, ou ainda, alguns autores vão chamá-la de obrigação complexa, né? Muda um pouquinho a ideia. Ao exemplo, José obrigou-se a entregar a João um veículo e um animal. 2 objetos. Aí, vamos especificar, né? Um carro e um cavalo. Então, são 2 objetos da minha obrigação. Ela passa a ser, então, composta. Porque quando eu tenho 2 objetos, já muda um pouquinho. Olha lá, na questão que a gente analisou, nós falamos do perecimento dos 2 objetos. Mas se perecer um só, eu consigo cumprir a obrigação com a entrega do outro? Apenas, né? Essa é a pergunta. Aí depende, vai depender da forma como foi contratado ou da espécie obrigacional que a gente vai analisar aqui. Se ela é alternativa, se ela é facultativa, isso muda um pouquinho a consequência da minha análise, né? E nas obrigações compostas eu posso ter multiplicidade de objetos, como a gente exemplificou agora, e posso ter também multiplicidade de sujeitos. Se a pluralidade for de sujeitos ativo e passivo, concomitantemente ou não, eu posso ter 2 credores, 2 devedores, 1 credor, 4 devedores, 1 devedor, 4 credores. Isso pode acontecer em determinadas situações aí, né, diferentes, tá? Então, baseando-se nessa classificação em obrigações simples e compostas, eu tenho aí novas espécies, né, obrigacionais, mas aqui eu já tenho que dizer a vocês, não são espécies que diferenciam daquelas essenciais, principais que a gente já estudou. Todas essas aqui podem ser dar, fazer ou não fazer, tá? Essas 3 espécies principais, clássicas, tradicionais, elas podem estar, elas vão estar dentro dessa classificação. Então, por exemplo, na cumulativa, eu posso ter cumulatividade de objetos de uma obrigação de dar, né? Ou de uma obrigação de fazer. Então, sempre eu vou ter um dar, fazer e não fazer, e aí classifico ela novamente em cumulativa, alternativa, facultativa, ou divisível, indivisível e solidária,
tá? Então, o que eu quero dizer é que essa classificação aqui não exclui a classificação inicial que nós estudamos em dar, fazer e não fazer. Bom? Então, é importante guardar essa ideia. Muito bem, então, obrigações compostas objetivas. Então, eu vou ter lá multiplicidade no objeto da obrigação. Então, as obrigações serão cumulativas, elas serão alternativas ou serão facultativas. Cumulativas, alternativas e facultativas. Sempre eu tenho pluralidade nos objetos, né? Ou de objeto. Já as obrigações compostas subjetivas, o próprio nome já diz, eu tenho lá obrigações divisíveis, e agora a divisibilidade aqui, ela diz respeito aos sujeitos, né? Então, eu tenho mais de um credor ou mais de um devedor na minha obrigação. Obrigações divisíveis ou fracionárias, nomenclatura que vai mudar de acordo com o autor que você estudar. Obrigações indivisíveis ou conjuntivas, e as obrigações solidárias, né? E as obrigações solidárias. Dá para dizer qual é a mais importante dessas todas aqui? Não. Todas elas, dependendo do momento, dependendo do caso concreto, têm o seu grau de importância. Tá? Claro que as solidárias, elas vão ter um destaque maior, porque existe uma complexidade um pouco maior também. Tá? Então, nós vamos ter um destaque maior com relação a ela. Mas vamos, então, a cada uma delas. Tá? Essa divisão, como eu falei, ela é didática, tá? A maioria dos autores que você pegar, ele vai colocar de outra forma isso, né? Às vezes ele não vai nem classificar em simples e composta, ele vai começar simplesmente como facultativa, né? E assim por diante, cumulativa, alternativa, solidária, tá? Então, tome cuidado com o autor que você estudar para você não se perder nesse detalhe, tá? Obrigações cumulativas. Qual que é o conceito de obrigação cumulativa? Ó, obrigação cuja prestação se constitui em dois ou mais objetos. Prestação que se constitui em dois ou mais objetos, mediante a entrega de todos. Olha aqui a característica. Mais dois ou mais objetos, então tem que ter pluralidade de objetos, e aqui o detalhe fundamental. Mediante a entrega de todos. A prestação se constitui com a entrega de todos. Não é assim, eu tenho lá 4 objetos, se eu entregar um só, já está resolvida a obrigação. Não, tem que entregar os 4. Tá? Olha o detalhe, isso vai diferenciar das demais modalidades. Os objetos apresentam-se ligados pela conjunção e, não é ou. Né? Ou é de alternativa. Agora, eu tenho sempre a ideia de cumulação, né? Juntando as coisas, né? Acumulando os objetos. Por isso, cumulativa. Exemplo, obrigação de entregar um veículo e um animal. É uma obrigação, assim, ainda claro, aqui pelo exemplo de dar coisa incerta, porque eu falo um veículo. Qual veículo? Não sei. Eu sei que é um, né? Gênero e quantidade. Um animal, gênero e quantidade. Então, dar coisa incerta, mas o detalhe aqui nem é esse, o detalhe aqui é justamente o e. Eu só cumpro a obrigação se eu entregar o veículo e se eu entregar o animal. Se entregar só o veículo, a minha obrigação não está cumprida plenamente. Né? Eu estarei em mora se eu entregar somente o veículo, assim como se entregar somente o animal. Efetiva-se o seu cumprimento somente pela prestação de todos eles. Somente pela prestação de todos eles. É até tranquila essa obrigação, é fácil, né? Porque é só entregar tudo. Se não entregar tudo, mora, né? Descumprimento, inadimplemento, tá? Fica fácil de resolver o detalhe aqui, o problema. Muito bem. Obrigações alternativas, aí o nome também ajuda, né? Alternativa, havendo duas ou mais prestações com objetos distintos, o devedor se libera cumprindo uma delas. Olha lá, eu tenho pluralidade de objetos, mas o devedor se libera cumprindo a entrega de um objeto. Os objetos estão ligados pela disjuntiva ou, podendo haver duas ou mais opções. Olha o exemplo. Ela me promete entregar ou o brinco, ou a pulseira, ou a caneta.
o brinco, a pulseira e a caneta. Só que veja, ou brinco, ou pulseira, ou caneta, não é E. Então, eu não preciso entregar tudo. Se eu entregar só o brinco, cumpri a obrigação. Se eu entregar o brinco e a caneta, a pulseira, no caso, cumpre a obrigação. Se eu entregar só a caneta, cumpre a obrigação também. Tá? Essa é a diferença. Cumulativa tem que ser todos. Alternativa, só um, já tenho cumprido a minha obrigação. Aí, obviamente, que nesse caso da alternativa é um pouco mais complexa, né? Eu tenho que ter um pouco mais de detalhes aqui para analisar esse caso. A concentração aqui, ela é importante. O que é a concentração? Que a gente já mencionou lá na obrigação de dar coisa incerta, né? É o ato de escolha de um dos objetos. Então, quando eu escolho, eu transformo a obrigação de dar coisa certa. Artigo 252 do Código Civil. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. A mesma regrinha que a gente já falou, né? A escolha cabe sempre ao devedor. Essa é a regra. Esse sempre cuidado, né? A gente fala pela força do hábito, mas o sempre tem que ter cuidado, não é sempre. Essa é a regra. O devedor faz escolha se outra coisa não estiver combinada ou determinada na lei. Eu posso ter na lei, por exemplo, uma situação completamente diferente. Eu posso ter no contrato uma determinação completamente diferente. A vontade das partes ali prevalece, né? Só que se nada for dito, se não houver nenhuma previsão legal, eu vou ter, obviamente, que seguir a regra de que o devedor faz a escolha. No prazo, na data combinada, o credor é notificado. Então, faz a escolha, notifica o credor. No momento em que o devedor faz escolha e comunica ao credor, ela é imutável. A partir desse momento, né, não tem mais como voltar atrás na escolha. A concentração do objeto está feita, não tem mais o que discutir com relação à escolha do objeto. O devedor só se libera com a entrega da coisa, colocando-a à disposição do credor. Muito bem, tudo que a gente já falou aqui com relação à escolha, com relação à concentração. No momento da escolha, a obrigação deixa de ser alternativa, olha lá, e passa a ser obrigação de dar coisa certa. Então, inicialmente, eu tinha lá 3 objetos, o brinco, a caneta, a pulseira. Ou o brinco, a caneta ou a pulseira. Nesse caso da alternativa, tem que ter escolha. Então, antes do cumprimento da obrigação, precisa ser escolhido o objeto. E quando é feita a escolha, por exemplo, a caneta, essa obrigação agora, que era de dar coisa incerta, e inclusive a alternativa, passa a ser obrigação de dar coisa certa, que é a caneta, que foi escolhida. O detalhe é importante dizer, eu não estou dizendo aqui as características da caneta, mas uma vez que eu especifico, é essa caneta, né? Quando eu faço a escolha, eu especifico, eu tenho ali a obrigação de dar coisa certa. O credor pode fazer a escolha também pode ser feita por terceiro, por sorteio, isso nós já falamos também anteriormente, tá? Aqui mantém as mesmas regrinhas. Eu só preciso guardar essa mesma ideia que nós falamos lá atrás. Com a escolha, a minha obrigação passa a ser de dar coisa certa, tá? O contrato pode ser feito tanto escrito quanto verbal, mas é de cautela que seja escrito. Aqui é um problema. Aqui é um problema grave, né? Porque a maioria das relações negociais, no nosso dia a dia, claro que depende muito do valor do bem, né? Mas a maioria das relações são informais, né? São verbais. Agora, o problema de eu ter uma relação verbal, de eu não ter isso escrito num documento, é que, se eu não tenho escrito, como é que eu vou fazer prova da veracidade daquele fato, daquela situação, né? Então, a cautela ser escrito para que seja determinado tudo certinho ali. Escolha, quem faz a escolha, quais são os objetos alternativos, qual vai ser o objeto escolhido, né? Tudo isso tem que fazer parte de um documento para que haja segurança. Então, a formalidade exige-se, né, para que haja segurança. Pode ser feito verbal? Pode, mas o problema é fazer prova depois. 445 do CPC, Código de Processo Civil, também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação. Em casos como de parentesco, depósito necessário, hospedagem, enfim,
Eu estou citando o artigo só para mostrar que há possibilidade da prova testemunhal, só que ela é exceção, ela não é regra, né? Isso é importante dizer, ela é exceção. Claro que eu vou estudar ramos do direito, que não é bem assim, né? O direito do trabalho, para quem gosta, né, desse, né, péssimo ramo do direito, nós vamos ver que a prova testemunhal ela tem um valor, um peso maior do que no processo civil, simplesmente, né, nas relações civis, ou em qualquer outra relação. Então, não vai contar para a Solange, para o Cleber, que eu estou falando que, né, direito do trabalho é um péssimo ramo do direito. Vocês guardem isso, hein? Mas é isso que eu estou dizendo. A prova testemunhal aqui vai ter um pouco mais de valor, né? Lá no trabalho. Aham. Deixa você, viu, Cíntia? Agora, aqui no processo civil, não. Então, quando a gente fala em relação obrigacional, principalmente, eu preciso ter um contrato, eu preciso ter um documento, né? E já falei até para vocês, não é raro a gente se deparar aqui com situações, mesmo no dia a dia do escritório, em que o cliente fez negócio com outra pessoa, mas não tem documento nenhum. Tem contrato? Não tem. Tem um recibo, né, que pagou? Não tem recibo. E agora, como é que nós vamos provar? Como que nós vamos provar isso? Né? Essa é a dificuldade que a gente encontra no dia a dia. Então, tem que fazer sempre valer o privilégio pela prova documental do que a prova testemunhal. Tá? Deixa ela para a segunda possibilidade. Não tem meios de documento, então vamos ver o que a gente consegue aí com o verbal, com a testemunha, etc. Tá? Ainda sobre a concentração, a escolha, algumas observações, né? Princípio da indivisibilidade do objeto é um princípio que vai regulamentar também essa situação aqui da obrigação alternativa. Cabendo a escolha ao devedor, o credor não é obrigado a receber de forma parcial. Cabendo a escolha ao devedor, o credor não é obrigado a receber de forma parcial. E aqui eu tenho que identificar situações. 252, parágrafo 1º do Código Civil, não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Bom, indivisibilidade significa que o objeto tem que ser único. O objeto é único. Se nada foi combinado, eu não tenho como fazer com que o credor aceite o fato de eu querer pagar parcelado a minha obrigação, cumprir parcelado. Se for para fazer o pagamento parcelado, tem que estar no contrato, onde as partes já se manifestaram a respeito daquilo. Tá? Isso é importante dizer, mais uma vez, está no contrato, na contratação inicial da relação, ou eu posso chegar, posso pagar você, eu tenho que te entregar lá a caneta e o brinco, por exemplo. Vamos imaginar aqui, independentemente de escolha, vamos imaginar que são 2 objetos. Eu posso entregar a caneta hoje, o brinco daqui 30 dias? Depende da aceitação do credor. Né? O que ali está dizendo que não dá para obrigá-lo, certo? Mas a possibilidade existe, né? Eu posso, tendo a aceitação do credor, fazer dessa forma, tá? Mas a regra é pela indivisibilidade do objeto. Prestações periódicas, o mesmo artigo 252, parágrafo 2º, quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Aqui é uma situação particular da obrigação alternativa. Pode ser que eu tenha essa possibilidade de escolher o objeto em mais de uma oportunidade. Então, pode ser uma obrigação alternativa, só que ainda assim periódica. Né? Então, vamos dizer lá que eu tenho que cumprir 10 prestações dessa minha obrigação. Só que, para cada prestação dessa, eu tenho a possibilidade de escolher, eu tenho alternativa na minha obrigação. Eu tenho lá a caneta, o brinco, a pulseira, sempre para fazer a escolha. Você vai me entregar o quê? A caneta, o brinco e a pulseira. Faz a escolha. Caneta, foi a primeira escolha nossa, né? O que diz o 252? O 252. A faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. No mês que vem, que eu tiver que cumprir de novo a obrigação, vamos dizer que eu tenho de novo as 3 escolhas. Esse mês eu não vou querer a caneta, vou querer o brinco. Então, tudo bem, vamos entregar o brinco. Próximo, vai ser a caneta de novo. Não tem problema. São prestações periódicas, tá? Há essa possibilidade. Assim como se eu tiver os 3 objetos, vamos imaginar lá, que na primeira eu escolho a caneta,
na segunda eu escolho o brinco, na terceira eu escolho a pulseira. Olha aí. Então, existe a possibilidade de escolha nas 3 possibilidades, tá? Claro que nesse exemplo aí, se eu tiver 3 prestações, na última já não tem mais escolha, né? Que é o objeto que sobrou, tá? Mas sempre que houver peridiosidade, né, dessas obrigações, eu tenho que ter a possibilidade de escolha. Pluralidade de optantes, um grupo de vários devedores com direito de escolha. Olha lá. Escolha cabendo ao devedor, como a regra, só que aí eu tenho vários devedores. Artigo 252, parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes aí que vão escolher, né? Não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, fim do prazo por este assinado para a deliberação. Então, pera lá. Primeiro, vamos seguir a regra, né? Eles têm que fazer a escolha. Se eles não tiverem uma decisão unânime, aí a lei fala em unanimidade, né? É importante isso, não é maioria, é unanimidade. Todos têm que concordar com aquela escolha. Depois é o juiz quem vai decidir sobre aquilo, tá? Mas é importante imaginar uma situação onde eu tenho lá várias pessoas para fazer a escolha. Qual vai ser o objeto? Então, quantos são os devedores? São 3. Os 3 têm que escolher o mesmo objeto. Não, eu não tenho unanimidade. Essa concentração não se resolve, tá? No parágrafo 4º, 252, se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Aí sempre aquela consequência que nós já falamos em outras oportunidades, né? Tudo depende da manifestação de vontade dos contratantes, credor e devedor, ou devedores, né? Como nós vimos ali, credores, enfim. Agora, se não tem acordo, aí sim nós vamos vir analisar o que a lei diz, né? Se a lei fala, cabe ao juiz a escolha, então, nesse caso aqui, quando foi colocada a opção para terceiro fazer a escolha, se não fizer, aí o juiz é que vai fazer, alguém tem que escolher, né? A gente sempre tem que lembrar disso, alguém tem que escolher, senão não tem como cumprir a obrigação, certo? E quando a gente fala alguém tem que escolher, é um escolher e o outro concordar, né? Polo ativo escolhe, por exemplo, passivo concorda, ou vice-versa. Quando eu não tenho concordância, é que surge o problema. Aí tem um terceiro, não, o terceiro não escolhe, vão para o judicial, e aí, claro, o juiz tem poder para fazer a escolha, tá? Mora nas obrigações alternativas, quando a escolha cabe ao devedor, olha, mora na escolha do devedor, artigo 800 do Código de Processo Civil. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato. Aqui nós falamos no prazo que ele tem para cumprimento, né? Na verdade, é uma situação assim que eu posso, inclusive, nem ter determinado na minha obrigação o prazo de vencimento. Não há prazo de vencimento. Há apenas lá a determinação de quem faz a escolha e quais são os objetos. Agora, a partir do momento que é feita a escolha, veja, a própria lei já dá um prazo de 10 dias para cumprimento. 10 dias para realizar a prestação, né? Então, a partir dali, eu tenho um prazo de vencimento. Se não o fizer em 10 dias, esse devedor está em mora, né? Estar em mora significa que ele não cumpriu a obrigação no tempo, forma, né? Na maneira que foi determinado pelas partes, obviamente, né? Tempo, lugar e forma determinado pelas partes, tá? Quando a escolha cabe ao credor, artigo 342 do Código Civil, se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Então, a escolha cabe ao credor e ele não faz a escolha, olha lá, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito. Se ele não faz como deveria fazer, ele se constitui em mora. Qual é a consequência da mora? No Código Civil, o devedor faz a escolha, né? 543 do Código de Processo Civil, se o objeto da prestação se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será ele citado para exercer o direito dentro de 5 dias.
se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. A questão que nos interessa aqui é o prazo determinado, né? 5 dias, a escolha já cabia a ele, ele não fez, né? Ele tem, então, 5 dias para fazer, para ele exercer o direito. Se não o fizer, está em mora. A consequência da mora, o devedor faz a escolha, deposita o bem, né? Entrega, cumpre a obrigação perante o credor. E veja, nós estamos falando aqui da escolha, né? Não estou nem falando no cumprimento, simplesmente, né? Até porque outras regras que nós não tratarmos aqui seguem a mesma ideia que nós falamos lá no dar, fazer e não fazer. Impossibilidade do cumprimento da obrigação. Nós falamos lá nas outras modalidades também sobre isso, e aqui cabe essa discussão, porque interfere na consequência da relação obrigacional. Impossibilidade de cumprimento quando a escolha cabe ao devedor, né? E ainda não foi feita. Esse é o detalhe, né, para a gente colocar a questão temporal aqui e analisar. A escolha cabe ao devedor e ainda não foi feita. Então, na primeira situação, houve impossibilidade de cumprimento porque pereceu um dos objetos, com culpa ou sem culpa do devedor, ou ainda com culpa do credor. Com culpa ou sem culpa do devedor, ou culpa do credor. Artigo 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação, ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Olha lá, eu tenho 3 obrigações, lembrando que eu estou lá, desculpem, 3 objetos, lembrando que eu estou na obrigação alternativa. 3 objetos, ali no nosso exemplo, um quadro, um anel, aqui eu falei do furto, né, uma causa de impossibilidade. Então, vamos pensar nos 2 objetos, quadro e um anel, e aí houve furto. Aí nós vamos lá para o 253 para ver o que acontece. Furto do quadro, por exemplo. Tinha o quadro e o anel. Furtou o quadro, ficou o anel. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação, ou tornada inexequível, subsistirá o débito quanto a outra. Agora, nesse caso, furtou o quadro, entrega o anel. Só que eu tenho que lembrar do momento, tá? O segredo aqui é lembrar o momento. Quando perece o objeto, independentemente de culpa, antes da escolha do devedor. Então, eu imagino... Professor, pois não? só uma dúvida. Desde o princípio da indivisibilidade do objeto, faz relação às obrigações alternativas? Repete para mim que eu não entendi. Desde o começo que o professor colocou lá sobre as observações, desde o princípio da indivisibilidade do objeto, faz relação às objetivas alternativas? Sim, as alternativas. Tá bom, só para eu anotar. Isso, tá. Então, vamos lembrar aqui, a questão é o momento, né? Eu estou falando uma impossibilidade de cumprimento antes da escolha. Então, é uma situação lá onde eu ainda tenho uma obrigação de dar coisa incerta, né? Relativa a uma obrigação alternativa. De novo, pegando nosso exemplo ali, o quadro e o anel. Se furtou o quadro, consiste a permanência do anel, então, pelo 253 do Código Civil, né? Impossibilidade sem culpa de ninguém ali, sem, né, análise de culpa, entrega o anel. Não precisa de escolha, e o anel passa a ser o objeto dessa obrigação, que é agora de dar coisa certa, né? Obrigação antes alternativa, que se torna de dar coisa certa, tá? Perecimento de todos os objetos, ainda lembra do momento, mais uma vez, eu estou lá antes da escolha do devedor. Impossibilidade pelo perecimento de todos os objetos. Primeira situação, quando há culpa do devedor. Então, o devedor é responsável pelo perecimento. 254, se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor, da que, por último, se impossibilitou, mas as perdas e danos que o caso determinar. Então, aqui nós vamos pegar os mesmos exemplos ali, o quadro e o anel. Vamos imaginar que aqui a culpa foi do devedor, né?
Vamos imaginar aqui que o quadro foi roubado, né? E o devedor, quando foi pegar o anel para levar, entregar para o credor, ele derrubou o anel num bueiro na rua, e o anel foi levado embora pela enxurrada. Então, ele derrubou o anel, ele foi responsável pelo perecimento. Então, nós temos um perecimento pelo furto, outro perecimento porque ele perdeu o objeto simplesmente, né? O 254 fala o quê? Quando a culpa é do devedor, olha lá, e não puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ele é obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou. O quadro foi a primeira, a que por último se impossibilitou foi o anel. Então, como a obrigação é alternativa, ele vai pagar o valor de um apenas, né? É alternativa, não é cumulativa, então apenas um. O último que se perdeu foi o anel, ele tem que indenizar, vamos falar de indenizar, né? Porque a lei fala em perdas e danos, indenizar o credor pelo perecimento desse objeto. Só que eu tenho que lembrar o momento, tem que lembrar perecimento, e tem que lembrar que o perecimento se deu por culpa do devedor, tá? Então, antes da tradição, antes da escolha, houve perecimento por culpa do devedor. Ele responde cumprindo o valor do último objeto que foi impossibilitado aí de cumprimento, tá? Na segunda possibilidade, quando não houve culpa do devedor, imagina que o ladrão veio, roubou, furtou, né? Quadro e anel. Quadro e anel. Aí, se eu não tiver uma situação que prove a responsabilidade do devedor, sem culpa dele, a obrigação resolve-se, né? Eu sempre tenho que lembrar, quando eu falo resolve a obrigação, extingue e volta ao estado anterior das coisas, quando não havia qualquer contratação entre as partes, né? E aí fica tudo acertado entre elas. Não vai haver cumprimento e não tem exigibilidade, por conta do perecimento sem culpa do devedor. Agora muda, nós vamos para a escolha do credor, quando a escolha cabe ao credor, e ele ainda não fez a escolha, tá? Impossibilidade de cumprimento antes da escolha que cabe ao credor. Aí nós vamos para o 255, que fala duas situações. A primeira delas, quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá o direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. Essa é uma situação, e veja que a gente fala lá, culpa do devedor, né? O credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra com perdas e danos. Então, eu imagino que houve perecimento de um objeto, mas o outro foi mantido, né? A segunda situação, se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além de indenização por perdas e danos. Então, são duas situações aqui, as duas com culpa do devedor, no 255, a diferença só é que em uma houve o perecimento de um objeto e permaneceu o outro, né? É a primeira parte do 255. E na segunda parte, significa o perecimento de todos os objetos. E isso muda a consequência, né? Se perece um dos objetos antes da escolha do credor e o perecimento se dá por culpa do devedor, pereceu um objeto, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente, ou seja, o objeto que permanece, ou o valor dele, o valor referente a ele, com perdas e danos. Se tiver indenização, tiver perdas e danos também. Se não tiver, a gente não tem que falar em perdas e danos, senão, além do valor ou a entrega do objeto subsistente, mais perdas e danos. A segunda situação, nem sem culpa, né? Espera lá. Deixa eu ver aqui que esse material parece estar equivocado. Um objeto. Só na minha colocação aqui que pegou a diferença que eu não coloquei, né? Aqui a gente fala a culpa do devedor, depois eu já passo ali para falar sem a culpa do devedor. Então tá, vamos corrigir lá. Vamos voltar e ver a letra da lei. Culpa do devedor. Pereceu um objeto, o subsistente ou o valor dele, mais perdas e danos. Beleza. É o que está escrito lá.
Culpa do devedor. Ambas as prestações que se perecem, o credor reclama o valor de qualquer uma delas. No exemplo lá, nós falamos quadro, falamos anel, ele escolhe um dos dois, não pode ser os dois porque não é cumulativa, é alternativa, então um dos dois, mais perdas e danos se tiver. Tá? O que muda é isso. Pereceu um objeto, sobra o outro. Né? Pereceu os dois, aí não tem valor dos dois. Eu vou escolher o valor de um ou outro, mais perdas e danos se houver. Tá? O que a gente menciona aqui, sem culpa do devedor, o credor aceita o objeto que restou ou resolve a obrigação. Aqui é o detalhe da culpa que interfere. Se eu tenho o perecimento de um dos objetos, né, e não tenho culpa do devedor, pela análise do artigo, né, eu tenho que fazer uma análise, interpretar o artigo, o credor aceita o que restou, ou então isso resolve a obrigação. Não quero mais, né? Aceito o que restou ou não quero mais. Porque o problema aí é que a escolha cabia ao credor e não foi feita. De repente, ele escolheria o objeto que pereceu, né? Então, nesse caso, ele queria o que pereceu, esse que subsiste ele não quer, ele pode resolver a obrigação, tá? E ainda a terceira possibilidade, quando o perecimento se dá por culpa do credor, né? A escolha cabe a ele e ele é responsável pelo perecimento. Ele aceita o objeto que restou ou também resolve a obrigação, tá? Independentemente dessa situação da culpa, sem culpa do devedor ou com culpa do credor, ele pode aceitar o que restou ou então resolve a obrigação. Não dá para falar em indenização, não dá para falar em perdas e danos, porque ou a culpa não é do devedor ou então o credor foi o responsável pelo perecimento. Por que eu tenho que falar disso aqui? Porque eu lembro que o objeto está na posse do devedor. A escolha cabe ao credor, mas o objeto ainda está na posse do devedor. Né? Então, isso é o que difere também essa análise. Quando eu falo perecimento, mas com culpa do credor, por que resolve? Por que é só o que restou? Porque o objeto estava na mão do devedor. E mesmo assim, lá o credor, de alguma forma, sei lá, foi responsável. Foi ele que foi lá e furtou, foi ele que pagou o bandido para furtar o objeto, enfim. Claro que é uma situação complexa, porque eu dependeria de prova nesse caso, né? Mas é uma forma de ver quando que esse credor pode ser o responsável pelo perecimento, tá? Agora, aqui, quando perecem todos os objetos. Então, de novo, impossibilidade de cumprimento pelo perecimento dos objetos quando a escolha cabe ao credor, mas ainda não foi feita. Então, a primeira situação aqui, quando há culpa do devedor. 255, olha lá. Quando a escolha couber ao credor, e aqui, todos os objetos, né, perecem, olha lá. Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Veja que muda quando a culpa é do devedor. O objeto está na posse dele. Se ele é responsável pelo perecimento, e aqui, perecimento de todos, né? Perecimento de todos. Aí poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas. Ele escolhe o valor ou do quadro, ou, qual que era aqui o exemplo nosso? Já até esqueci do exemplo. Ó, quadro ou anel, né? Ele escolhe o valor do quadro ou do anel, além da indenização, se tiver perdas e danos, aí sim, mais indenização, mais perdas e danos. E se não tiver culpa, nesse caso aqui o devedor, 256, se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação, tá? Só toma cuidado aqui, porque você fala tornar-se impossível e perecerem, né? Pode ser a mesma situação, né? Perecimento leva à impossibilidade, tá? Então, obviamente que eu tenho que analisar dessa forma. Extinguir-se-á a obrigação, porque o devedor não foi responsável pelo perecimento dos objetos. Está equivocado? Deixa eu ver. Já está falado ali, né? Esse slide aqui pode desconsiderar, que ele está errado, tá? Com culpa do devedor, nós já falamos aqui no 255. Então, esse aqui não tem nada a ver. Muito bem. Observações finais aqui das obrigações alternativas. Toda vez que uma obrigação alternativa contiver um objeto ilícito, mascarando uma obrigação simples, ela será nula.
Então, isso é importante dizer. A gente pensa na obrigação alternativa, aquela obrigação que tem pluralidade de objetos, né, para que se faça a escolha, a concentração. Se em determinado momento um desses objetos ele é ilícito, então eu falo que é alternativa, mas um objeto é ilícito, na verdade, já não é alternativa. Na verdade, ela é uma obrigação simples, né? Olha o exemplo lá, entregar um carro ou 20 quilos de cocaína. Opa, aí quem olha fala, tem ou ali, né? Ou, então é alternativa. Sim, mas 20 quilos de cocaína, é ilícito esse objeto? Ou é lícito? Né? Então, na verdade, não é alternativa. Não tem como entregar 20 quilos de cocaína dentro da legalidade. Então, é só o carro. Na verdade, eu tenho uma obrigação que ela é nula, porque eu não tenho escolha. É só o carro, né? Então, ela deixa de ser alternativa e deixa de ser simples, porque se eu tenho a colocação de um outro objeto, eu estou mascarando uma situação, tá? Por isso que a gente fala em nulidade. Não é que ela vai ser simples, ela vai ser nula. Toda vez que, por erro, o devedor entregar um dos objetos, supondo tratar-se de obrigação simples, quando, na verdade, a alternativa poderá refazer a escolha. Olha lá. Toda vez que, por erro, o devedor entregar um dos objetos, supondo tratar-se de obrigação simples. Então, por qualquer equívoco do devedor, sei lá, houve a contratação e, posteriormente, ele esqueceu que ele tinha que fazer a escolha e ainda entregar um dos objetos, né? Ele pensa que a obrigação é simples. Agora, se ele se equivocar, achar que é simples entregar um objeto, é claro que isso fica na questão de você demonstrar aonde está o equívoco, né? Porque se ele entrega e ninguém fala nada, resolve a obrigação, está tudo certo. Cumpriu, né? Nem resolve, né? Cumpriu a obrigação. Agora, imagina que ele chega lá e tem um carro ou um animal, um cavalo. Chega para entregar, ele escolheu entregar o cavalo. Né? Aí o credor fala assim para ele, eu pensei que você escolheu o carro, você escolheu o cavalo, né? Aí o devedor já se preocupa, peraí, mas não era para entregar o cavalo só? Né? Então aí ele demonstra que houve o equívoco. A partir daí, o credor tem direito de refazer. Pera lá, vamos escolher isso aí direito, né? Então veja que são situações que aparentemente são simples, né, de resolver, mas que na prática, no dia a dia, acaba complicando um pouquinho. Dúvidas nas obrigações alternativas? Vamos lá. Essa é a hora. Em relação ali toda vez que por erro o devedor entregar, só para eu entender melhor, por exemplo, eu comprei um celular e aí eu pedi um iPhone 5. E aí chegou lá, ele me entregou um iPhone 4, inferior ou superior, independente. Então, nesse caso, eu posso pedir para refazer, escolher isso? Não, pera lá. Aí você tem um objeto só nesse exemplo seu. Você escolheu só um modelo. Então, não entendi. Aí não tem alternativa. Aí a obrigação é simples. Carro, para mim, é muito distante, entendeu? Estou tentando um negócio mais simples. Não. Como é que pode ser? Imagina que é uma promoção, que você ganhou a promoção, e na promoção envolve a entrega de um iPhone, sei lá, um iPhone 10, né? Ou qual que é o Samsung próximo lá? O S, sei lá o quê. Tá lá, iPhone 10 ou o S50 da Samsung. São dois aparelhos diferentes, né? Agora, imagina que você vai lá para retirar o prêmio e a pessoa te entrega só o Samsung, só que por equívoco. Na verdade, o lojista se equivocou, não era o Samsung, tinha que ter escolha. Né? Se ele se equivocar nesse momento, a escolha pode voltar atrás e ser feita. Né? Caso não ter tido a opção de escolha ou ter me entregue o errado. Não entendi, desculpa, cortou. No caso, ou eu não tive a opção de escolha, eles me entregaram o que eles decidiram entregar, ou por uma falha me entregaram errado. Não, na verdade, aí a escolha é deles, porque a escolha é do devedor. Né? Nós estamos falando ali dentro da regra da escolha, a escolha cabe ao devedor. Então, erro, equívoco deles, né? Com a escolha deles. Não é escolha sua, você é credora nesse caso. Né? A escolha cabendo ao devedor. Tá? Vamos imaginar que... é o mesmo exemplo, mas é só imaginar assim, ele entregou o iPhone, por exemplo,
esquecendo que tinha o Samsung. Ele fala assim, puta, eu poderia ter escolhido o Samsung, né? Mas posso escolher, porque é alternativa, então ele pode refazer a escolha. Ele não é obrigado a te entregar aquele que ele se equivocou achando que era só aquele que podia entregar, tá? Entendi, só estava interpretando ao contrário. Beleza. Mais alguma dúvida para a gente seguir? Tudo bem, a Ana estava em dúvida, já sanou. Então vamos lá. Facultativas, obrigações facultativas. Aí nós temos uma particularidade, né? A facultativa é uma construção doutrinária, na verdade, baseando-se nas leis que nós temos já previstas. Não tem no Código Civil o artigo referente a essa modalidade, tá? Trata-se de espécie sui generis de obrigação alternativa vislumbrada pela doutrina. Então, ela tem algumas particularidades ali que diferenciam da alternativa. Qual que é o conceito dela? É obrigação simples, olha lá o problema. Aqui já tem o problema, ela não é composta. Ela só está aqui nessa classificação, por isso que eu falei que é uma classificação didática, para você entender, né? Ela justamente está aqui depois da alternativa, porque ela é bem parecida com ela, que é justamente para a gente tirar a confusão. Ela não é composta, ela é simples. Obrigação simples em que é devida uma única prestação, ficando, porém, facultado ao devedor e só a ele exonerar-se mediante o cumprimento de prestação diversa e pré-determinada. Então, olha lá, obrigação simples tem um único objeto, uma única prestação, ficando facultado ao devedor e só a ele exonerar-se mediante o cumprimento de prestação diversa e pré-determinada. O credor só pode exigir a prestação obrigatória, que se encontra in obligatione, né? O termo aí tem a ver com o dever, aquele que foi combinado, foi contratado. Mas o devedor se exonera cumprindo a prestação facultativa. Olha lá, facultativa aqui, o nome a gente precisa interpretar, é porque é uma faculdade do devedor. É uma faculdade do devedor, tá? Ao exemplo, João se obriga a entregar 50 sacas de café a José. Porém, as partes contratam que, se convier ao João, que é o devedor, poderá ele substituir as 50 sacas de café por 20 mil reais, ficando assim com o direito de pagar ao credor coisa diversa do objeto inicialmente contratado. Então, veja, ela é muito parecida com a alternativa, só que eu não vou ter, assim, expressamente, 50 sacas de café ou 20 mil reais. Eu não vou ter os dois. O meu objeto é 50 sacas de café. Simplesmente isso. A faculdade aqui, ela existe só para o devedor. O credor não vai em nenhum momento falar assim, eu não quero as 50 sacas, eu quero 20 mil reais. Ele não pode fazer isso. A escolha só cabe ao devedor, né? Então, é diferente porque na alternativa eu já começo a relação com dois objetos ou mais, né? E a partir dali eu vou falar em escolha, que inclusive pode ser do credor, na alternativa, tá? Na facultativa, não. O objeto é um só. Qual que é o objeto? 50 sacas de café. Mas eu posso ter uma cláusula no contrato lá que diz, 50 sacas de café. Só que eu tenho uma condição aí, que é a minha safra. Eu plantei, agora eu vou colher tudo isso? Não sei. Então, eu tenho uma cláusula no contrato lá de obrigação facultativa. Que ao invés de pagar 50 sacas, eu pago 20 mil reais para o meu credor. Quem escolhe? Eu que sou o devedor. Eu que sou o devedor. Então, veja que é muito parecido. É muito parecido, é muito próximo, mas é diferente, tá? Porque eu não tenho dois objetos, eu tenho um só. Eu só tenho a faculdade, eu não tenho outro objeto, eu tenho a faculdade de escolher outro, tá? E aí muda um pouquinho a situação. Porque se eu falar em impossibilidade de cumprimento, olha lá, impossibilidade sem culpa do devedor, resolve a obrigação, porque não tem objeto alternativo, é só um, só as 50 sacas. Pereceu as 50 sacas, resolveu a obrigação. Olha que situação particular aqui, tá? Fala, Bruna.
Isso ainda na alternativa, você está dizendo? Não, devedor. É o devedor, ele que se equivoca. Ali, aquela... Vou voltar lá, tá? Vamos lá, para a gente não perder. Voltar um pouquinho. Aqui o equívoco é do devedor. O equívoco é do devedor, tá? Então, ele é que volta atrás porque ele se equivocou. Não é, o credor não tem nada a ver. Porque para o credor... Não tem problema. Facultativa mesmo, que o professor citou o exemplo do soja ou do dinheiro. Essa proposta de entregar as sacas de soja ou o valor tem que ser proposta pelo credor ou o devedor pode fazer essa proposta também? Não, é o devedor, porque a faculdade é dele. A faculdade é dele. Quando a gente coloca aqui no exemplo que as partes contratam, é justamente essa ideia de eu colocar lá no contrato que se o devedor quiser, e o exemplo deixa claro isso, porque eu imagino sempre a colheita. Plantei, mas será que eu vou colher? Não sei. Então, eu posso colocar no contrato, e aí, claro que são as partes, porque vai estar no contrato, ambas têm que manifestar essa vontade, que se o devedor quiser, se o devedor quiser, não estou falando de escolha de um objeto ou outro, é uma faculdade dele, o objeto é um só, mas é uma faculdade dele de pagar os 20 mil reais. É bem parecido, leva à confusão mesmo. Só que eu tenho que lembrar que o objeto é um só. Se eu tiver que discutir qualquer coisa nessa obrigação envolvendo o objeto, é só sobre as 50 sacas de café. Eu nunca vou poder, por exemplo, se não houver a entrega das 50 sacas, por exemplo, se esse devedor ficar em mora, inadimplente, o credor nunca vai poder executar 20 mil. Ele só pode executar 50 sacas. Tá? E o valor correspondente a ela lá de mercado naquele momento. Que pode ser 20 mil ou às vezes não. Depende, tá? Então, de novo, na impossibilidade, se houve impossibilidade de cumprimento sem culpa do devedor, resolve a obrigação. Ele pode até ter os 20 mil reais guardados no bolso ali, mas não é esse o objeto. Pereceu as 50 sacas, ele não é responsável, resolve a obrigação, não tem que pagar nada. Impossibilidade com culpa do devedor, o credor poderá exigir o equivalente da obrigação mais perdas e danos. Aqui muda, né? Porque aqui a culpa foi do devedor. Então, o credor aqui, ele pode exigir o valor das 50 sacas, veja, não falo dos 20 mil. Ele exige o valor das 50 sacas mais perdas e danos se tiver, tá? Tudo bem? É só essa consideração aqui para a gente diferenciar. Por isso que é uma construção doutrinária baseado na negociação que pode ocorrer no dia a dia, na forma de colocar isso no contrato, né? Então, isso é bem particular para você poder analisar cada situação do dia a dia, uma forma que a doutrina encontrou ali de classificar essa, porque fica uma obrigação alternativa mais desvirtuada, né? Vamos dizer assim, desvirtuada, porque, na verdade, não tem um objeto ou outro, né? É um só, apenas tem a faculdade, por isso o nome facultativo, tá? Muito bem. Então, falamos aqui já de cumulativas, falamos de alternativas e falamos de facultativas. Agora nós vamos para as obrigações compostas subjetivas, tá? Divisíveis ou fracionárias, indivisíveis ou conjuntivas, e ainda as obrigações solidárias. Tudo bem aqui? Pode seguir? Tudo certinho? Todo mundo vivo aí, acordado? Muito bem. Obrigações divisíveis ou fracionárias, indivisíveis ou conjuntivas. A gente vai falar delas juntas, porque fica mais fácil de entender, né? Mais uma vez aí, a didática, né? Então, vamos lá. A divisibilidade ou a indivisibilidade refere-se aqui ao objeto. Isso é importante lembrar. O que é divisível ou indivisível é o objeto. Por mais que eu esteja falando aqui sobre pluralidade dos sujeitos. Vou voltar aqui, ó. Compostas subjetivas, certo? Mas por situação óbvia, quando eu falo em divisibilidade ou indivisibilidade, tem a ver com o objeto.
Eu não vou falar em divisibilidade de sujeitos, né? Posso ter um sujeito, aí vai ser indivisível. 2 sujeitos, aí é divisível. Não confundam isso, tá? Então é importante aguardar essa regrinha aqui. A divisibilidade ou indivisibilidade refere-se ao objeto, tá? O interesse aqui refere-se à multiplicidade de sujeitos, credores ou de devedores. Então, a multiplicidade e a relação dela com a indivisibilidade está justamente nisso. Por exemplo, se eu tenho lá 2 credores, né, e um objeto. Agora, como é que eu vou fazer o pagamento dessa obrigação? Como é que eu cumpro essa obrigação? Um objeto para 2. Se eu entregar para o A, cumprida a obrigação, ou eu tenho que entregar para o A e o B junto, ou se eu entregar para o B também está cumprida a obrigação, olha o problema. Né? Então, isso é que interfere na questão divisível ou indivisível. Agora, se o meu objeto é divisível, opa, são 2 cavalos. 2 cavalos. Então, eu entendo que se tem 2 credores, é um cavalo para cada um. Mas pode ser que não. Depende. Então, um cavalo vale mais do que o outro, ali é 50%, nunca vou poder entregar um para cada um. Eu vou ter que ver o valor dos 2 e aí dividir. Olha o problema. Né? Então, por isso que eu tenho, nesse momento, ter esse detalhe, a relação divisibilidade e indivisibilidade com a multiplicidade de sujeitos. Tá? Caso o vínculo obrigacional se estabeleça entre um só credor e um só devedor, não interessa saber se a prestação é divisível ou indivisível. Então, se eu tenho um objeto para um credor, beleza. Se eu tiver 2 objetos para um credor, beleza também. Está tudo certo. Né? O problema é quando eu tenho mais sujeitos aqui. E objeto único ou múltiplo também, não tem problema. Tá? Não interessa saber se a prestação é divisível ou indivisível, porque o devedor deverá cumpri-la por inteiro. Sempre é essa questão também que eu tenho que analisar. O cumprimento da obrigação por inteiro. Né? Quando que eu tenho cumprimento por inteiro? Né? Muito bem. Concurso partes fiunti, né? É um detalhe que a gente precisa analisar. As partes se satisfazem pelo concurso, pela divisão. Então, olha aqui a regrinha. As partes se satisfazem pelo concurso, pela divisão. A ideia de concurso é justamente essa, é divisão. Toda vez que numa relação houver 2 ou mais devedores ou credores, e o objeto for divisível, entende-se que os 2 credores ou devedores estão sujeitos à parte da dívida ou do crédito. Então, olha só o entendimento inicial. É o que eu falei. Se eu tiver um objeto que é divisível, sei lá, o objeto da minha obrigação são 4 cavalos. Beleza. E eu tenho lá 2 credores, o que eu entendo? Analisando sem qualquer outra situação, que é 2 cavalos para cada um. 2 aqui, né? E 2 aqui. Beleza. Agora, nem sempre isso vai acontecer. De repente, o contrato envolve os 4 ou 3 cavalos para o A e 1 cavalo para o B. Não sei. Né? Tudo depende de como a obrigação é contratada, mas eu imagino sempre que vai ser parcial. Senão, não tem por que ter 2 credores. Vai ser 4 para um e nada para o outro? Como assim? Por que, então, são 2 credores, né? A gente não pode imaginar uma situação dessa. Sendo o objeto indivisível, cada credor ou devedor é responsável pela dívida toda. E aí é outra regrinha também que eu tenho que guardar. Espera lá, eu tenho um objeto que é indivisível, é um cavalo, 4 credores. O que eu tenho que imaginar aqui? Não importa para quem eu entregue o cavalo, eu estou cumprindo a obrigação, eu, devedor. Não importa. Eu cumpri a obrigação por inteiro. Certo? Essa é a regra que eu tenho que guardar. Se é indivisível o meu objeto, entreguei para qualquer um deles, opa, né? Resolvi o meu problema aqui. Adimpli a minha obrigação, tá? Eu guardo direitinho esses 2 parágrafos aqui. 2 ou mais devedores ou credores e o objeto divisível, entendo que 2 credores ou devedores estão sujeitos à parte da dívida ou do crédito. Assim como, se eu tiver um objeto, ou um objeto que seja indivisível, eu posso ter vários, mas se há indivisibilidade deles, cada credor ou devedor é responsável pela dívida toda. Tá? Então, eu posso ter também, eu falei dos credores, mas eu posso ter, por exemplo, 4 devedores, e o objeto é indivisível. Significa que cada um deles tem que pagar uma parte, mas é indivisível. Então, um deles pagando tudo já resolve a obrigação. Olha aí. E aí, depois, entre os devedores, os demais, eles acertam a questão de valores,
né, do cumprimento, efetivamente ali, para cada situação, tá? Já vamos ver uns exemplos para entender melhor isso. Bens divisíveis e bens indivisíveis, conceitinho lá do primeiro ano, né, que eu sei que vocês sabem, eu sei que vocês estudavam bastante, né, naquela época, acredito que ainda continuam sendo bem estudiosos, então vocês vão lembrar bem disso, né? Artigo 87 do Código Civil. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Então, eu posso dividir, posso fracionar o objeto, e eu não vou perder substância, eu não vou perder valor, e não vou perder a destinação, o uso daquele objeto, tá? Artigo 88, os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então, vamos lá. O 87, caput, né, ele fala a regrinha que é com relação aos bens divisíveis. Quais são os indivisíveis? Aqueles que não são divisíveis. Olha que fácil. Bens indivisíveis são os bens que não são divisíveis, são aqueles que eu não tenho como fracionar sem perder substância, valor e ou a utilidade, tá? Só para conceituar. É só colocar o não aqui, não se podem, que aí a gente conceituou o indivisível. E eu tenho que analisar 88, porque as situações de divisibilidade e indivisibilidade, que são, às vezes, naturais, né? Ou, nesse caso aqui, possibilidade de tornar um bem divisível indivisível, ó, por determinação da lei, ou pela vontade das partes. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, da venda da fazenda de porteira fechada, por exemplo? Venda da fazenda de porteira fechada. Então, você imagina que lá dentro eu tenho um sem número de bens, né? Então, tem os animais, tem trator, tem, sei lá, casa, carro, cavalo, enfim, todos os bens que eu posso imaginar. Agora, quando eu falo porteira fechada, opa, esse bem que antes era divisível, ele se torna indivisível, por força de lei ou por força da vontade das partes, tá? Então, essa regrinha também eu preciso ir guardando. Olha quantos detalhes aí a gente precisa guardar para entender a sequência, né? A sequência aqui. Então, vamos lá. Primeira, obrigação divisível. Divisível é aquela cuja prestação pode ser cumprida em partes, sem prejuízo da sua substância e valor. Então, a divisível pode ser cumprida em partes. Eu posso particionar a minha obrigação sem prejudicar, fracionar a obrigação, sem prejudicar a substância, valor e, como nós falamos lá, a utilidade também, né? 257 do Código Civil, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores. É o que nós já falamos. Se eu tenho lá divisível, tenho lá 2 cavalos, tem 2 credores, e que eu imagino é um cavalo para cada um. Divisibilidade, olha lá. Tantas obrigações iguais e distintas, uma para cada um. Certo? Essa é a regra. Por isso que está lá, presume-se. É uma presunção. O contrário disso tem que estar no contrato estabelecido, né? Se eu tenho percentual diferente para cada credor, ou ainda tenho percentual diferente da dívida para cada devedor, tem que estar estabelecido no contrato. Senão eu vou dividir de acordo com o número de objetos. Então, essa é a regra da obrigação divisível, tá? Obrigação divisível com dualidade ou multiplicidade de devedores. Cada devedor se libera cumprindo uma parte da obrigação. Obrigação divisível, de novo, com dualidade ou multiplicidade de devedores. Cada devedor se libera cumprindo uma parte da prestação. Cada devedor se libera cumprindo uma parte da obrigação. 2 cavalos, 2 devedores. O que a lei entende? Que o devedor A se libera entregando 1 cavalo, devedor B se libera entregando 1 cavalo. Não tem obrigatoriedade de o A entregar os 2 cavalos ou o B entregar os 2 cavalos. Então, sempre eu tenho a divisibilidade presumida, tá? É o que a lei diz. Obrigação divisível
com dualidade ou multiplicidade de credores. Cada credor só tem o direito de exigir uma parte da prestação igual aos demais credores. Cada credor só tem o direito de exigir uma parte da prestação igual aos demais credores. De novo, a presunção. São 4 cavalos, 4 credores. Opa, divisibilidade, cada um tem direito de exigir um cavalo. Um cavalo. Fora isso, tem que estar no contrato. 3 cavalos é só para um, por exemplo, e 1 cavalo é para os outros 3. Aí tem que estar no contrato. Senão, eu entendo que é 1 para cada um. Ou se for 2 devedores e 4 cavalos, 2 para cada um. Né? A ideia de divisão igual. Tá? E sempre lembrando, é uma presunção. Diferente disso, tem que estar na lei, tem que estar no contrato, enfim. Fácil demais isso, né? Olha aí. Regrinha de divisibilidade, nós vamos falar ela praticamente até o fim do semestre, né? Ou, pelo menos, não estou falando a questão temporal, né? A gente não sabe quando é que vai ser esse fim de semestre, mas até o fim do conteúdo que seria desse semestre. E vamos falar um pouquinho até o fim do ano, claro, nós vamos falar em inadimplemento, vai ter essa questão também, né? Para ser discutível aí, né? O que vai ser top aí? Claro, tem que voltar. Tem que voltar. A gente ainda está aqui, ainda tem essa possibilidade, né? Vamos dizer assim, a gente não perde tudo, perde um pouco porque perde o presencial. Mas tem muita gente por aí que tem. Estou com meu filho de 8 anos, por exemplo, sem aula, né? A gente tem que ir dando atividades aqui para suprir a perda que ele vai tendo, né? Então, é uma possibilidade. Agora, tem que voltar, tem que analisar, né? Como é que fica a questão da saúde primeiro. Obrigação indivisível é aquela cuja prestação não pode ser fracionada sem prejuízo de sua substância e valor. Então, a regrinha do bem indivisível, a gente traz para a obrigação indivisível, igual. 258 do Código Civil, a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão. Olha lá, coisa ou fato que não dá para dividir. Não suscetíveis por divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Então, a indivisibilidade, ela pode surgir por diversas consequências aí, né? Não é simplesmente pela indivisibilidade do objeto. Um cavalo, né? Um celular, um smartphone, não é um bem divisível, dá para dividir, né? Ele vai falar, mas não sei o cara que conserta smartphone, que ele divide as peças do celular quebrado, né? Enfim, já me falaram isso uma vez. Tá, mas aí é uma situação particular, né? O objeto já perdeu a essência, a utilidade dele. Eu vou ter outros objetos ali, outros bens que particionando, né? Tem a sua indivisibilidade particular, tá? Mas aqui a regra sempre vai ser essa, indivisível, porque não dá para dividir sem perder a utilidade, a função, a essência, o valor, né? E olha lá as regrinhas, de novo. Indivisibilidade agora, com dualidade ou multiplicidade de devedores, cada devedor somente se libera cumprindo a obrigação por inteiro. Olha como muda agora, né? Cada devedor somente se libera cumprindo a obrigação por inteiro. Então, tem 4 devedores. Tenho 4 objetos. 4 objetos. Só que, se eu tenho lá indivisível a minha obrigação, esses 4 aqui são juntinho, assim, bonitinho, ó, o devedor A só cumpre a obrigação entregando os 4. O B só entregando os 4. Então, veja lá, depende de quem for responsável para o cumprimento da obrigação, ele tem que entregar todos os objetos, porque é indivisível. Agora, depois ele acerta aqui com os demais. Ele entrega e depois se acerta com os demais devedores, tá? Obrigação indivisível com dualidade ou multiplicidade de credores. Cada credor tem direito a exigir a prestação por inteiro. Olha lá, é o mesmo caso. Vamos inverter só os lados aqui, ó. O objeto está aqui, aqui estão os credores. 4 credores. Ele não é porque tem 4 e eu tenho 4 objetos que cada um tem direito a um. Aqui é indivisível. Então, os 4 objetos, ó, estão juntinhos. Cada um exige totalidade, tá? Se o credor A for lá exigir tudo,
Ele pega tudo e depois ele se acerta com os demais credores, certo? Ele recebe a integralidade, porque é indivisível, e depois ele se acerta com os demais credores. Essa relação dele se acertar com os credores tem nada a ver mais com o devedor. Aqui o devedor já cumpriu, já se exonerou do seu dever, da sua obrigação, tá? Então, veja a diferença da divisibilidade e da indivisibilidade, tá? Isso muda a forma de identificar aqui, né, qual obrigação eu tenho para ver quais as consequências que eu tenho que analisar. Espécies de indivisibilidade, eu tenho a indivisibilidade originária, que é aquela que nasce com a obrigação. Está lá o exemplo, a fazenda de porteira fechada, que eu falei para vocês agora há pouco, né? O bem, se a gente analisar, tem vários objetos, mas a indivisibilidade é pela obrigação. As partes é que determinam isso, né? Ou então um cavalo. Um cavalo, por exemplo, ele por si só, aqui é por natureza, é originário, mas por natureza, né? É objeto contratado, é indivisível por natureza, a não ser que seja para fazer mortadela, que eu já falei, né? O cavalo dá para particionar ele para fazer mortadela. Aí perde a indivisibilidade, só que aí também perde a função. Eu vou usar ele para fazer mortadela ou vou usar ele para corrida? É diferente, né? Para corrida é indivisível. Não dá para correr só a cabeça do cavalo, só as pernas, né? Agora, para fazer uma mortadela, aí tanto faz. Não sei qual é a parte mais nobre ali, mas, né? Tanto faz. A indivisibilidade pode ser derivada, né? Que é aquela que advém de sucessão. Derivada, ela sempre deriva de uma situação prévia. Então, no caso da sucessão, por exemplo, está lá no 1791, a questão da herança, né? A herança difere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam seus herdeiros. Então, olha lá, essa é uma questão importante. Por exemplo, o pai vem a falecer e ele tem 4 herdeiros, um pai, 4 herdeiros, todo o patrimônio desse pai. Ele pode ter lá 4 casas, 2 apartamentos, né, 50 carros, não interessa. No momento da transmissão da herança, quando eu tenho o espólio formado no processo de inventário, todo esse patrimônio se junta, passa a ser indivisível. Porque aqui ainda não tem a questão dos 4 herdeiros, eu tenho o objeto apenas que está tudo aqui junto, indivisível, certo? Depois é que a gente vai falar, na hora da partilha, né, na divisão desse patrimônio para os herdeiros. Agora, nesse momento do inventário, o espólio, que é o nome dado ao conjunto dos bens, do decujus, do falecido, ele é indivisível, né? Então, é o que diz o caput do 1791. Lá no parágrafo único, só para a gente conhecer, né? Até a partilha, o direito dos coherdeiros, quanto à propriedade de posse da herança, será indivisível, olha lá. E regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Então, os 4 são proprietários de tudo, do todo. Não dá para dizer assim, essa casa é do A, né? Esse carro é do B. Não, tudo é de todos. Depois, quando partilhar, aí sim eu vou abrir o leque e vou direcionar, né, o que vai para cada um, tá? Indivisibilidade física, então o cavalo nós falamos já natural, fisicamente também é indivisível, né? O objeto da obrigação não pode ser materialmente fracionado, é aquilo que se eu particionar, se eu quebrar ele, perde o valor. O cavalo, se eu cortar ele em pedaços, eu falei, só para fazer mortadela. Se for para corrida, não vai correr, não dá. Um quadro, um cheque, por exemplo, cheque que é um título de crédito, é um documento que representa um valor, um crédito, se eu particionar ele, quebrar em 3 pedaços, ele perde o valor, né? Um documento que vai ser nulo, na verdade, né? A indivisibilidade pode ser ainda legal, né? É a indivisibilidade determinada por lei, então a lei é que vai dizer que passa a ser indivisível. Dá para usar o mesmo exemplo da herança aqui, né? Eu tenho todo aquele patrimônio com os bens todos autônomos, divididinhos, tudo bonito, né? Divididos dentro do patrimônio desse proprietário que vem a falecer. Quando ele morre, abre o inventário, a lei diz que vai juntar tudo. Então, quando a gente fala em herança, pode ser tanto aquela derivada, quanto aqui pela lei, né, a indivisibilidade legal, no artigo 1791 do Código Civil. Indivisibilidade convencional, as partes estabelecem que a prestação não pode ser fracionada. Aí o exemplo mais claro é o dinheiro.
né? Dinheiro, independentemente da quantidade, eu consigo dividir. Só não dá para dividir 1 centavo, acho, né? 1 centavo não dá. Mas, fora isso, eu posso dividir a quantidade de dinheiro que eu quiser. São bens divisíveis. Agora, essa divisibilidade, quando eu determino um pagamento à vista, por exemplo, opa, R$ 250, no meu exemplo ali, por mais que eu possa dividir em 250 parcelas de R$ 1, mas quando eu determino a indivisibilidade é porque eu vou pagar de uma vez só. Ou, quando eu determino que eu vou pagar de uma vez só, eu torno aquilo indivisível. As partes podem combinar que R$ 250, apesar de ser objeto divisível, será uma prestação indivisível. Olha aí. Então, o dinheiro é um exemplo mais comum, tá? Só que essa indivisibilidade é convencional e ela acontece todos os dias, todo momento, né? Não é porque eu tenho R$ 250 que eu vou pagar em 250 parcelas, porque é divisível, tá? Muito bem. Em face das outras obrigações, a gente relacionando divisível e indivisível, por exemplo, com a obrigação de dar, né? Então, obrigação de dar divisível sempre que puder ser fracionado. Então, aí é mais fácil, né, entender. Sempre que eu tenho objeto que pode ser fracionado, a minha obrigação de dar vai ser também divisível. Beleza, independentemente de quantos sujeitos eu tenha nessa relação. E indivisível também com relação ao objeto, né? O objeto não pode ser fracionado ou trata-se de obrigação de restituir, por exemplo. Olha aí, é um detalhe importante, né? Na obrigação de dar, né, no momento da entrega, tudo bem, fala em indivisibilidade, depende do objeto, depende de todas as situações. Agora, restituição, aí não tem divisível. Aí não tem divisível, porque restituir, eu tenho que restituir tudo, né, o que me foi entregue inicialmente. Lembra na ideia da restituição, é a devolução. É um bem que foi me dado em empréstimo, em comodato. Quando eu tenho que restituir ele por inteiro, por mais que ele seja dividido. O meu amigo me emprestou R$ 1.000, olha lá. E o combinado é que eu restituísse em 1.000, e nem juros ele não vai me cobrar. Ele quer a restituição de R$ 1.000, na data tal, determinada. Muito bem. R$ 1.000 é divisível, porém, como é restituição, indivisível, a não ser que ele autorize e a gente combine que eu vá pagar isso em prestações. Se não, indivisível. Tá? Muito bem. Obrigação de fazer. Divisível quando a prestação for fungível. Olha aí. Exemplo, a pintura da minha casa pode ser realizada por vários pintores. Eu posso particionar o serviço. Então, contratei a pintura da minha casa. Quem vai pintar? Não me interessa. Eu quero que ela seja pintada. Não quero nem saber quem é o pintor ou quantos pintores são. Cada um vai cumprir uma parte da obrigação. Eu posso ter vários devedores, vários pintores que vão cumprir essa obrigação. Então, vai ser de fazer divisível, tá? Do outro lado, indivisível é a obrigação de fazer, né? Obrigação de fazer infungível. Se eu não posso substituir por outro, ainda mais dividir, né? Não vai vir sei lá, não vai vir o Luan Santana fazer o show. Então, se não vem o Luan Santana, a gente traz o Belo, o Alexandre Pires e não sei mais quem, por exemplo. Né? Não, indivisível, eu quero o Luan Santana. Né? Não dá para colocar outras pessoas para cumprir a obrigação. Ela, por si só, já é indivisível. Tá? E a obrigação de não fazer, divisível quando se tratar de várias abstenções e indivisível uma única abstenção. Aqui não tem muito segredo, porque o não fazer é particular, né? É bem estranho as demais modalidades aí, por ser negativa a obrigação, né? É uma abstenção só, aí eu vou falar em indivisibilidade. Agora, se eu tiver mais de uma, aí eu tenho várias obrigações ali, vários objetos, né? E por isso eu vou chamar de divisível. Com relação à obrigação alternativa e à obrigação de dar coisa incerta, são indivisíveis até a escolha, essas obrigações, e depois passam a ser divisíveis. Então, é sempre lembrar que antes da escolha, essas obrigações são de dar coisa incerta, né? Por mais que na alternativa eu já tenha os objetos previamente determinados, mas ainda é incerta a minha obrigação, porque ela depende da escolha de um deles, certo?
E a partir, então, da escolha é que eu tenho a indivisibilidade. Antes disso, pode ser divisível. Tá? Eu posso ter um ou outro, né? E na incerta, 100 sacas de soja. Posso dividir, pode ser 50 de uma, 50 de outra, né? Não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Efeitos aqui, consequências da divisibilidade, da indivisibilidade. Dualidade ou multiplicidade de devedores, aqui na obrigação divisível. Dualidade ou multiplicidade de devedores. Então, eu tenho um objeto divisível e tenho pluralidade de sujeitos. Olha lá. Aqui no primeiro caso, devedores. Cada devedor se libera cumprindo uma parte da obrigação. É a regrinha que nós falamos no início. Se ela é divisível, eu tenho multiplicidade, cada devedor se libera cumprindo uma parte da obrigação. Beleza? Já falamos disso. Não favorece, a suspensão ou interrupção da prescrição para um não favorece ou prejudica os demais. Aqui é importante a divisibilidade. Se ela é divisível, as consequências também são. Se eu tenho lá vários devedores e a dívida prescreveu com relação a um deles, é só com relação a um deles. Ela não atinge os demais. Então, vamos imaginar que os prazos de cumprimento da obrigação são diferentes para ambos, prazo de vencimento, né, para ambos, para todos os devedores, né, multiplicidade de devedores, esse tem que pagar em 2015, esse tem que pagar em 2016, 2017, 2018. Tá, esse aqui, 2015, nós estamos em 2020 já, passou 5 anos, prescreveu. Só que os outros não. Olha aí. Então, quanto a esse aqui, ele não tem mais como ser exigido o pagamento. Agora, os demais têm. Certo? Não aproveita. A obrigação divide-se. Né? Não aproveita o efeito para as demais. E se eu tiver dualidade ou multiplicidade de credores? Cada credor tem direito a uma parte da prestação. Então, nós já falamos disso também. Cada credor tem direito de exigir uma parte. É divisível, 4 credores, 4 objetos. Um credor tem direito de exigir uma parte, um objeto. Beleza. Na letra B, a insolvência de um dos devedores não impede que se exija a parte restante. Então, espera lá. Insolvência de um dos devedores. Um devedor está devendo, tá? Um devedor está devendo. Um devedor está insolvente no sentido de não ter patrimônio para cumprir a obrigação. Agora, se os demais têm, eu posso exigir dos demais. A divisibilidade também atinge aqui essa relação consequente, tá? Exigir a parte restante dos demais. Na verdade, essa letra B tinha que ser letra C aqui, né? Está equivocada ali. Mas é multiplicidade de devedores. 4 devedores. Um aqui está insolvente, não tem patrimônio, não impede que eu exija dos demais a parte que cabe a eles. Tá? Divisibilidade. Na obrigação indivisível, dualidade ou multiplicidade de devedores. Cada devedor é obrigado por toda a prestação, a regra que nós já falamos, né? 259, se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, ou seja, é indivisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Beleza, isso aí nós já mencionamos. Na letra B, o devedor que cumpre a obrigação subroga-se no direito do credor. Olha lá, cuidado aqui. O devedor que cumpre a obrigação subroga-se no direito do credor, ou seja, toma o lugar do credor em relação aos demais devedores. 259, parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos co-obrigados, aos outros co-obrigados. Então, pera lá, eu tenho lá 4 devedores. Aí o meu objeto é indivisível, lembra? Posso ter até 4, mas indivisível. Se o devedor A paga, entrega para o credor, ele tem direito de substituir o credor e agora ele pode cobrar dos demais. Né? Logicamente, não todo o objeto, mas a parte que cabe aos demais, né, para ele. Então, ele entrega a totalidade, porque é uma consequência. Se a obrigação é indivisível, eu tenho multiplicidade de devedores. Um deles pode ser obrigado pelo todo. Só que os outros não fazem nada? Não, ele cumpre a obrigação, depois ele subroga-se, ele passa a ser credor dos outros 3. Tá? Claro que esse é outro momento obrigacional. Então, uma vez que eu cumpri perante os credores, ou o credor, essa obrigação está
extinta. Agora, entre os devedores aqui, aí esse que pagou, né, esse devedor A que pagou, ele vai cobrar dos demais, tá? O credor não pode recusar o pagamento integral feito por um dos devedores. Olha lá, multiplicidade de devedores, objeto indivisível, se um entregar a totalidade, cumpriu a obrigação. Pagamento integral, é o que o credor precisa, não interessa quem cumpriu, é integral, resolveu o problema. Essa parte é até mais fácil de compreender, né? Pagamento integral, se a obrigação é indivisível, é a regra, é o tranquilo. E lógico, né, o credor não pode recusar. Falar, não, tem que vir os 4 aqui me pagar, né? Deixa eu ver aqui que vocês estão me mandando mensagem. Tá, não era para mim. A nulidade da obrigação em relação a um dos devedores estende-se a todos. Olha lá. Indivisível. Se a obrigação é nula para um, é nula para todo mundo. Porque aqui é indivisível. Né? Essa é a diferença da divisibilidade para a indivisibilidade. Né? Aqui, um atinge os demais. Se um devedor é incapaz, atingirá toda a obrigação. A incapacidade de um atinge todos os demais. Tá? Lembra, obrigação indivisível. Tá? Muito bem. Agora aqui, efeitos da obrigação indivisível quando eu tenho dualidade, multiplicidade de credores. Na letra A, cada credor pode exigir a prestação por inteiro. Isso nós já falamos, né? Está lá no 260. Se a pluralidade for de credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. Mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente. Olha lá. Então, conjuntamente, a obrigação toda, né? Essa é a ideia, a obrigação toda. Cada credor pode exigir o inteiro. A obrigação é indivisível, então é tudo. Se é indivisível, não dá para dividir entre eles. É um só. Pagando para um só, resolveu a obrigação. Aí, entre eles lá, credores, né? O que recebeu e os demais, eles se resolvam, tá? Pagamento a um dos credores depende da autorização ou garantia de concordância dos demais. Aqui está faltando um azinho, né? Então, de novo, obrigação indivisível, dualidade e multiplicidade de credores. Pagamento a um dos credores depende da autorização ou garantia de concordância dos demais. É o 260, inciso 2º. Ó, se a pluralidade for de credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. Mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a um, dando este calção de ratificação dos outros. Então, esse aqui, aí é um detalhe, né? Esse aqui que recebe por inteiro, ele tem que ter a anuência dos demais, ou seja, os demais têm que dar poder para esse aqui, o credor A, por exemplo, para receber tudo. Senão, a regra é que estejam todos lá juntos para receber a integralidade, tá? Mas pode qualquer um deles receber, desde que haja autorização dos demais, né, para que ele receba a integralidade, não tem problema. São regras que trazem as consequências no caso prático, no caso concreto. Né? Eu preciso sempre analisar esses detalhes na hora de verificar se o complemento está correto, se está incorreto. Né? O credor que receber a prestação fica obrigado a pagar os demais as respectivas cotas partes em dinheiro. Então tá, o A foi autorizado pelos demais e recebeu a integralidade, então ele tem que pagar para os outros. Agora, se o objeto é indivisível, pera lá, o que eles vão combinar aqui? Os 4 vão ficar com o mesmo objeto? Como é que vai ser isso? Ou, se não, aquele A que recebeu vai pagar para os demais, né, a parte dividindo o valor do objeto. Tá? 261, se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Então, sempre essa ideia de que aquele que recebe tem que pagar os demais. Né? Não basta ter a anuência deles para receber. Depois de recebido, ele ainda tem que pagar o correspondente aos demais. Se um dos credores realizar perdoar a dívida, olha aí, novação, compensação, transação, confusão,
os efeitos se estendem a todos os demais. Aqui nós temos situações que vão se efetivar na liberação do devedor, né? Então, eu tenho lá 4 credores. Se um deles fizer, vamos pegar o perdão da dívida, que é mais fácil, perdoar a dívida do devedor, estende aos demais, ou seja, todos os credores estão perdoando. Eu tenho que imaginar que se esse aqui tem o poder de negociar com o devedor, quando o bem é indivisível, eu já tenho a anuência dos outros credores. Se eu tenho a anuência dos outros credores, inclusive para perdoar a dívida, né, eu também tenho. Então, uma vez que eu perdoo a dívida, os demais também considera-se perdoada a dívida perante eles, né? O 262 está lá. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só a poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, inovação, compensação ou confusão. Muito bem. Dúvidas até aqui?